Olá, minha irmã, meu irmão, que bom nós estarmos juntos para mais um encontro da nossa escola dominical, para mais uma aula. É a sexta aula já do nosso encontro, como a Bíblia chegou até nós. E vocês viram que tem passado muito rápido, né? Essa nossa conversa, já estamos no sexto domingo e já estamos nos encaminhando para o final da nossa aula, né? do nosso estudo, como a Bíblia chegou até nós. Espero que tenha sido e esteja sendo bom para você, para que você tenha um entendimento, um conhecimento de como é que o texto bíblico chegou até nós, qual a importância do texto bíblico, reconhecido como a palavra de Deus para nós. Como temos visto, o texto bíblico, a sua preservação, a sua chegada até nós é um milagre. E nós louvamos a Deus e adoramos a Deus por conta desse milagre dotado a nós, a palavra viva de Deus revelada a toda a humanidade. É por isso que nós adoramos, bendizemos, louvamos a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui juntos com os irmãos. Nossa aula de hoje, a nossa sexta aula, vamos trabalhar então essa temática. A distribuição de Bíblias no Brasil, já estamos no Brasil. Vamos falar um pouco sobre a tradução brasileira da Bíblia e as versões da Bíblia de Almeida aqui no nosso país, aqui no Brasil. Portanto, este é o tema que nós vamos trabalhar no nosso encontro de hoje, na aula de hoje. Para falar sobre a Bíblia no Brasil, é importante entender que o Brasil, como um país católico, claro, colonizado pelos portugueses, o catolicismo romano é, desde o descobrimento, a religião oficial do país até a República, até o advento da República. A Constituição do Império Brasileiro, o Brasil torna-se independente de Portugal em 1822, Dom Pedro I, então, assume o Império Brasileiro, e em 1824 é proclamada a primeira Constituição do Império. E a Constituição do Império dizia claramente que a religião oficial do Brasil era o catolicismo apostólico romano. Então, não poderia ter nenhuma outra igreja no Brasil Império. Inclusive, a Constituição de 1824 dizia que poderia ter outros cultos permitidos no Brasil para pessoas estrangeiras, ou seja, na língua estrangeira, daqueles que moravam no Brasil, ingleses, alemães, suíços, holandeses e etc. E também que as salas de reuniões não tivessem exterior de templo. É por isso que nós temos uma pobreza arquitetônica nos templos evangélicos no Brasil. Em outros países, os templos evangélicos têm torres, têm cruzes, têm sinos, né? São realmente templos. No Brasil, por conta desse impedimento da Constituição de 1824, os primeiros templos que foram sendo construídos eram construídos sem nenhuma característica de templo. E aí nós herdamos isso, infelizmente, desse período. É importante lembrar que só com a República e a Constituição Republicana de 1891 é que o catolicismo deixará de ser a religião oficial do Brasil. Então, em 1891, na Constituição Republicana, primeira Constituição Republicana, o catolicismo romano, então, não é mais a religião oficial do Brasil. Isso houve uma grande celeuma, a Igreja Católica realmente tentou tomar as rédeas para voltar a ser a religião oficial do país, mas, obviamente, dentro do espírito da Constituição de liberdade, isso não foi possível. Também, quando se fala de Bíblia no Brasil, vem aquela pergunta, né? Mas desde 1500 circulava a Bíblia no Brasil? Obviamente que não, né? O Brasil teve duas tentativas de colonização via invasão por protestantes, muito conhecido na história do Brasil. Primeiro nós tivemos os franceses, que foram na Baía de Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi fundado exatamente nesse período, no final desse período da invasão francesa, uma invasão que durou ali um pouco mais de 10 anos, né?
11, 12 anos de invasão francesa no Brasil, embora os últimos anos eles já haviam sido expulsos do país, ficaram poucos aqui no Brasil. Os franceses vieram fugidos da França, porque na França havia uma perseguição por conta do protestantismo. Veja que nós estamos ali no início do protestantismo. João Calvino consegue articular uma comunidade de franceses para se refugiarem aqui no Brasil. A intenção era fundar a famosa França Antártica. E não deu certo, obviamente o empreendimento foi frustrado, os franceses foram expulsos do país. Mas é importante informar que esses franceses que vieram ao Brasil em 1555, eles eram calvinistas, ou seja, nós presbiterianos somos herdeiros do calvinismo. Eles eram calvinistas. Aqui no Brasil, eles realizaram o primeiro culto protestante em 1557, o primeiro culto protestante do Brasil, a primeira celebração da Ceia do Senhor aqui no Brasil pelos protestantes franceses. Mas não durou, eles tiveram que ir embora do país. Depois, um pouco mais à frente, nós tivemos a invasão holandesa. Os holandeses, também reformados, também de origem calvinista, vieram para o Brasil, primeiro em Salvador, e depois eles se estendem para a região ali do Pernambuco, Recife e Olinda. Recife é praticamente todo ele conquistado pelos holandeses. Os holandeses, inclusive, fazem várias obras de melhorias ali. De 1624, quando é a invasão a Salvador, até 1654, quando tem a Batalha dos Guararapes, quando os holandeses são expulsos do Brasil. Mas veja que é um período de 30 anos, e nesses 30 anos a Igreja Reformada Holandesa se estabeleceu no Brasil. Inclusive foi estabelecido no Brasil um presbitério, várias igrejas foram estabelecidas no Brasil holandês, ali na região do Recife, da Olinda. Havia liberdade religiosa, inclusive os judeus que se estabeleceram ali naquela região foram muito bem cuidados e tratados pelos protestantes holandeses. O conde Maurício de Nassau veio da Holanda para ser o administrador desse local. Maurício de Nassau é muito famoso, muito conhecido, inclusive em Recife e Olinda. Os holandeses são expulsos pelos franceses em 1600, isso começa em 1650, até 1654 eles são expulsos. Um pouco antes, os judeus, temendo serem perseguidos pelos portugueses, principalmente porque nessa época nós tínhamos a Inquisição, a Santa Inquisição, os portugueses saíram do Recife e numa embarcação chegaram até Nova Amsterdã, que é a atual Nova York. Nós falamos, inclusive, na aula anterior. Em Nova Amsterdã, essa colônia judaica brasileira foi uma das primeiras colônias judaicas nos Estados Unidos. Então, nesse período, a Bíblia que circulava aqui era a Bíblia de Olivetan, a Bíblia de Genebra, a Bíblia que circulava entre os holandeses nesse período. Com a expulsão dos holandeses, nós vamos ter um vazio de 1654 até 1820. Nós temos um vazio de protestantismo no Brasil. Quase 200 anos sem a presença protestante no Brasil. Lógico que nesse período a Igreja Católica se estabelece no Brasil com bases muito claras. E aí nós temos os jesuítas, que durante todo o período colonial vão catequizar os indígenas, auxiliar o trabalho de evangelização, que é um trabalho louvável, muito importante, feito pelos jesuítas, até a expulsão dos jesuítas. Quando o Marquês de Pombal assume a regência, assume como primeiro-ministro em Portugal, Pombal totalmente contra o jesuitismo, e ele expulsa os jesuítas de Portugal e também do Brasil colônios. Os jesuítas vão embora. Depois eles vão retornar, é claro, já no século XIX. Mas os jesuítas tinham a Vulgata Latina, mas a Bíblia não era distribuída. Os indígenas não liam a Bíblia e tampouco o povo livre brasileiro tinha qualquer contato e qualquer conhecimento com a Bíblia nesse período. Então veja, nós temos aí
um vácuo muito grande em que a Bíblia praticamente não circulou aqui no Brasil, circulou na mão apenas dos padres, dos jesuítas, ficando restrita às paróquias, às igrejas, cópias que nós tínhamos nesse processo. Quando chega o Império Brasileiro, ou seja, nós temos Dom Pedro I proclamado imperador e defensor perpétuo do Império do Brasil, o Brasil, nesse momento, começa a se abrir, né, para o exterior. Um pouco antes, né, em 1808, vem para cá Dom João VI, fugido de Portugal, todo mundo conhece essa história. Ele estabelece o reino português no Rio de Janeiro. A capital do reino passa a ser o Rio de Janeiro. E Dom João VI, ele obviamente vai abrir a importação de bens, de materiais da Europa para cá. A Europa está em guerras napoleônicas, mas Dom João VI quer dotar o Rio de Janeiro de uma mínima estrutura. E ele então abre para a importação de livros, já em 1808. E por isso começam a surgir no Brasil as primeiras traduções de Almeida e Figueiredo, logo depois, né? Quando elas são lançadas na Inglaterra e em Portugal, elas também começam a chegar no Brasil pela vantagem das leis de importação de Dom João VI. Nesse período, início do século XIX, logo após a expulsão dos jesuítas aqui do Brasil, os padres jansenistas, eles vêm para o Brasil. Uma grande maioria de padres que vêm para o Brasil são padres jansenistas. Não vou entrar aqui para falar a respeito da origem dos jansenistas, mas eram padres progressistas dentro da igreja. Era uma ala da igreja que era muito progressista. Inclusive foi muito mal vista na Europa, essa ala dos jansenistas. E eles vieram para o Brasil, uma grande parte, estabeleceram seminários, inclusive, e muitos desses seminários em Minas Gerais, e os jansenistas tinham algumas doutrinas muito próximas de Agostinho. E Agostinho foi o grande pai da igreja, influenciador de Martinho Lutero. Portanto, muitos diziam que os padres jansenistas eles tinham ideias reformadas. Óbvio que com todas as diferenças, mas eles eram muito progressistas. Os padres jansenistas, eles vão estar no Brasil nesse período de 1810, 1808, 1810, e vão até praticamente próximo à proclamação da República. Claro que já ali mais próximos da República já não são mais os dominantes, porque daí vêm os padres ultramontanos, né, que é uma categoria mais ligada a Roma, mais ligada ao Vaticano. Os jansenistas eram mais ligados à França. Eles também tinham a tradução de Figueiredo, a tradução de Almeida, trabalhavam com essas traduções da Bíblia. É exatamente nesse período do início do século, antes da primeira metade do século XIX, que as sociedades bíblicas começam a trazer Bíblias para o Brasil. Começam a vender suas Bíblias e enviar Bíblias para o Brasil. Os primeiros missionários colportores, colportagem é a prática de vender livro, vender Bíblia, e eles eram colportores. Os colportores eram missionários da Sociedade Bíblica Britânica, eles vinham para o Brasil para vender Bíblia e também, óbvio, para estabelecer contatos de evangelização aqui no país. Eles começam a chegar a partir de 1837. Talvez o protestante mais conhecido desse período é o metodista Daniel Parish Kidder, que chega no Brasil a partir de 1837, 38, e ele ele viaja por várias regiões do Brasil e depois vai escrever um livro belíssimo, Viagens, Lembranças, né, reminiscências das minhas viagens ao Brasil. Depois ele se encontra com um pastor presbiteriano, James Fletcher, e juntos vão elaborar aí alguns trabalhos evangelísticos, mas não para os nativos. Eles evangelizavam os seus patrícios, ou seja, os ingleses que vinham para cá, tinha muita marinha mercante aqui no Brasil, e evangelizavam também os norte-americanos que estavam aqui, no sentido de fazer cultos e manter a prática religiosa.
Esses compoutores chegam ao Brasil em 1837, vendendo a versão de Figueiredo, aquela versão sem os deuterocanônicos, e também a versão de Almeida. São as duas Bíblias que penetram no Brasil a partir desse momento no Brasil Império. Uma figura muito importante no Brasil Império, sempre é importante, né, redundantemente falando aqui, mas sempre é muito bom frisarmos isso. Nós temos algumas personagens na história evangélica no Brasil que nós não podemos nos esquecer deles, né? E o primeiro grande personagem é o reverendo Robert Hyde Calley. Calley é o iniciador do trabalho evangelístico aqui no Brasil, pregando para brasileiros, né? Ele, diferentemente das outras denominações, as outras denominações, os metodistas, os batistas, eles vêm para os episcopais, os luteranos, eles vêm para cá para atender os imigrantes, eles não vêm pregar para os brasileiros. Calley vem para pregar para os brasileiros. Lógico que ele estabelece um contato primeiro com os portugueses, porque ele tem um histórico de evangelização que começou na Ilha da Madeira, que era a possessão de Portugal. Depois de Calley vem Simonton, que é o primeiro missionário presbiteriano enviado por uma junta missionária dos Estados Unidos que vem para o Brasil. O Brasil havia recebido pastores presbiterianos antes, inclusive eu falei para vocês de um deles, que é o Fletcher, que havia estado no Brasil, trabalhado aqui. Na época de Simonton ainda ele estará trabalhando aqui, mas ele não vem para o Brasil para ser um missionário, para implantar uma igreja. Simonton vem com essa finalidade, vem para implantar a igreja. Mas a figura inicial que nós estamos falando é o Dr. Calley. O Dr. Calley chega ao Brasil em 1855. Ele é um pastor presbiteriano, ou seja, ele é ligado à Igreja Livre da Escócia, mas ele sempre foi um pastor autônomo. Tanto é que ele foi ordenado pela Sociedade Missionária de Londres, ele não foi a britânica. Ele não foi ordenado pela Igreja Livre da Escócia. A Sociedade Missionária Britânica fez o exame e ordenou o Dr. Calley porque ele iria ser missionário na Ilha da Madeira. Dr. Calley era médico e era um homem muito rico. Ele tinha muitas posses, a família era muito rica. Então, o Dr. Calley nunca necessitou de apoio de uma sociedade missionária. Todo o trabalho que o Dr. Calley realizou foi um trabalho com o seu próprio recurso e suas próprias estratégias. O Dr. Calley se estabeleceu na Ilha da Madeira, fundou lá o trabalho presbiteriano na Ilha da Madeira, mas ele foi expulso da Ilha da Madeira. Cerca de mais ou menos 2.000 portugueses da Ilha da Madeira que se converteram tiveram que ser expulsos. E eles foram para as ilhas do Caribe, onde hoje é Trinidade e Tobago, que era uma possessão inglesa. Alguns foram para a região da Jamaica e dali eles foram para os Estados Unidos, no estado de Illinois, onde ali no estado de Illinois eles puderam organizar igrejas ali de portugueses. Dr. Calley vem para o Brasil em 1855, depois de todos esses episódios que eu narrei muito rapidamente para vocês. Ele está casado com a sua segunda esposa. A primeira esposa morreu quando ele tinha saído da Ilha da Madeira e voltado para Londres. Sua esposa faleceu. Ele passa um tempo na Palestina, faz algum trabalho lá e depois ele se casa com uma jovem da igreja congregacional. Ele era presbiteriano, casa-se com uma jovem da igreja congregacional, Sarah Poulton. Sarah Poulton também era de uma família muito rica. E Sarah Poulton acompanha Calley na sua vinda para o Brasil. Sarah Poulton vai passar a assinar a partir daí Sarah Poulton Calley. Ela é muito conhecida pelos hinos que nós temos, os hinos tradicionais que nós temos no Brasil, porque ela que vai organizar os salmos e hinos. Então, Sarah Calley é muito famosa no Brasil e muito conhecida. Calley organiza o seu trabalho aqui no Brasil sem nenhum vínculo com denominação, não há vínculo nenhum com sociedade britânica, é um trabalho independente que ele organiza, e ele organiza a primeira igreja evangélica no Brasil. É a igreja evangélica que mais tarde será chamada de Igreja Evangélica Fluminense, para se diferenciar da igreja presbiteriana.
A organização oficial da Igreja Evangélica Fluminense foi em 11 de julho de 1858. Com 14 membros, ele organiza essa igreja, inclusive batizando, né? Realizando o primeiro batismo aqui em terras brasileiras. A tônica do trabalho do Dr. Cali, além dele ser médico, de ele evangelizar pela medicina, a tônica do trabalho do Dr. Cali era a venda de Bíblias pelos copoutores. Esses vendedores de Bíblias, muitos deles eram portugueses, né, que tinham sido ovelhas do pastor Cali na Ilha da Madeira e depois foram para os Estados Unidos e vêm para o Brasil a convite do próprio Dr. Cali. Então nós temos aí vários portugueses, dentre eles um português que é muito famoso, que é José Fernandes da Gama, que se tornará pastor aqui no Brasil e será pastor da Igreja Presbiteriana posteriormente. Uma pessoa muito conhecida nos meios presbiterianos no século XIX, o reverendo da Gama. Esses portugueses auxiliam Cali no trabalho de venda de Bíblias. E muitos portugueses que se convertem em Petrópolis e no Rio de Janeiro também iniciam um trabalho de venda de Bíblias. Eles passam a ser chamados de os Bíblias. E em Petrópolis ou no Rio de Janeiro, onde é organizada a igreja, eles são chamados de Bíblias. É um termo pejorativo, né, porque as pessoas diziam que, principalmente a Igreja Católica dizia que a Bíblia não era para ser lida pelo povo comum. Quem tinha que ler a Bíblia eram os padres e explicar a Bíblia para o povo. Os Bíblias, os vendedores de Bíblia, passaram a vender e muitas vezes até dar Bíblia. Além de vender Bíblias, eles também davam folhetos, né? Tinham folhetos e muita literatura religiosa. Em 1856, atendendo aos apelos do Dr. Cali, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira encaminha para o Brasil o primeiro agente da Sociedade Bíblica, que é o Sr. Robert Corfield. Corfield vem para o Brasil em 56, a pedido do reverendo Cali. Essa é uma foto de um colportor. Ele está com um carrinho de Bíblias, vendendo Bíblias, né? Essa era uma atividade realmente muito importante desses homens lá no início. Com a chegada dos missionários, os presbiterianos, os metodistas, os batistas, os episcopais, né? Depois os luteranos, que já estavam aqui na imigração alemã, esses missionários vindos dos Estados Unidos trouxeram também a atuação em solo brasileiro da Sociedade Bíblica Americana. Então nós temos duas sociedades bíblicas atuando no Brasil. A Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, sede em Londres, e a Sociedade Bíblica Americana, com sede em Nova York, que trazia Bíblia para o Brasil. Além de distribuir e vender Bíblias, eles também distribuíam e vendiam panfletos, folhetos e livros de conteúdo evangélico que eram muito consumidos na época. Esse trabalho dos vendedores de Bíblia é algo extraordinário que nós precisamos sempre registrar na história da igreja. Para falar um pouco da nossa denominação, né, da Igreja Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, através da sua junta missionária, enviará para o Brasil o primeiro missionário em 1859. Veja, o Dr. Cali já estava aqui, já havia fundado a sua igreja. A Igreja Evangélica, que depois será chamada de Igreja Evangélica Fluminense. Quem vem para o Brasil é o reverendo Simonton, ainda muito jovem, e ele chega no Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859. Essa data, 12 de agosto de 1859, é a data que nós presbiterianos comemoramos como a chegada do presbiterianismo no Brasil, ou seja, completou recentemente 160 anos, né, do seu estabelecimento aqui no Brasil. É claro que a chegada de Simonton e até a organização da primeira igreja há uma demora. Simonton vai aprender o português e ele, depois de aprender o português, ele inicia a evangelização dos portugueses e brasileiros. A primeira igreja presbiteriana é organizada no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, 12 de janeiro de 1862. Nesse período, Simonton usava a Bíblia em inglês. É importante que
Importante salientar, os missionários são norte-americanos, então eles trazem a Bíblia da Sociedade Bíblica Americana em inglês e posteriormente começam a utilizar a Bíblia em português, ou a Bíblia de Almeida ou a Bíblia de Figueiredo. São as duas Bíblias que são utilizadas nesse período. É importante frisar aqui que os presbiterianos foram os primeiros missionários aqui no Brasil que realizaram a evangelização direta dos brasileiros. Claro que Cali já havia feito isso, estava fazendo isso, mas ele não tinha apoio de uma sociedade missionária nem de uma denominação. Os presbiterianos não tinham uma denominação, uma junta missionária nos Estados Unidos que apoiava esse trabalho. E eles vêm para cá fazendo a sua obra. Primeiro chega Simonton, depois chega Blackford, que será cunhado de Simonton, né? Ele se casará com uma irmã de Simonton. E o ponto fundamental, talvez, do avanço do presbiterianismo no Brasil é a conversão do padre José Manuel da Conceição, que era vigário na cidade de Brotas, hoje interior de São Paulo. Cidade de Brotas, uma pequena cidade, uma pequena paróquia ali, uma pequena vila, e Conceição era padre. Ele havia sido padre em São Paulo e estava em Brotas como padre. Ele não era padre de uma igreja, ele tinha tido alguns problemas esses de ordem de compreensão da Bíblia, que isso vai influenciar inclusive na sua conversão, e ele era um cura, ele era um padre que não tinha uma paróquia à sua disposição em Brotas. E ali, Conceição vai ter contato com a Bíblia. Ele era um homem muito inteligente, conhecia várias línguas, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito simples. E ele se converterá lendo a Bíblia. Ele entra em conflito com entre a fé católica e aquilo que ele lia na Bíblia. E ele então passa a conhecer Simonton e depois, posteriormente, conhece Blackford, e no contato de Blackford com Simonton, Conceição decide-se então deixar a batina. Ele decide deixar a Igreja Católica e ele, inclusive, ele é rebatizado, ele passa por um novo batismo na Igreja Presbiteriana e ele será ordenado o primeiro pastor evangélico brasileiro. De todas as igrejas no Brasil, o primeiro pastor evangélico brasileiro, ele foi ordenado na Igreja Presbiteriana em São Paulo, presbitério do Rio de Janeiro, que se reuniu em São Paulo, no dia 17 de dezembro de 1865. A conversão de Conceição foi muito importante para a expansão do Evangelho. Chamou a atenção. Inclusive, a sentença de excomunhão de José Manuel da Conceição foi publicada nos jornais de São Paulo, da capital da província, São Paulo. E o próprio Conceição faz um rebate à sentença de excomunhão e publica essa sua crítica à sentença de excomunhão, reafirmando a sua fé no Evangelho e por que ele havia deixado de ser padre. Conceição vai ter um trabalho diferente dos missionários, ele trabalha no interior, ele é um evangelizador e tem um final de vida muito triste e muito místico. Ele morre na véspera de Natal, depois de fazer uma longa caminhada próximo do Rio de Janeiro, e ele é encontrado morto, né, numa choupana, e por pouco ele não é enterrado como indigente. Mas o trabalho que José Manuel da Conceição faz é muito importante, principalmente para a evangelização do povo das pequenas vilas. Ele era de Brotas. Brotas vai ser a terceira igreja presbiteriana organizada no Brasil. Várias famílias se convertem em Brotas, com destaque para a família Gouveia, e também famílias que vão ler a Bíblia. Isso é importante. Né? A família Gouveia e a família Cerqueira Leite se convertem em Brotas pelo trabalho de José Manuel da Conceição. E Brotas será a terceira igreja presbiteriana organizada aqui no país, organizada no Brasil.
Essa figura, portanto, é muito importante e a gente precisa sempre relembrá-la. Durante todo o Império, 1808 a 1889, foram distribuídas mais de 1 milhão de Bíblias no Brasil. Bíblias em português. E há registros de muitas conversões à fé evangélica apenas pela leitura da Bíblia. É importante, nós não tínhamos missionários para atender todos os lugares. As igrejas eram pequenas, a igreja do Rio de Janeiro tinha 30 pessoas, a igreja de São Paulo tinha 15, 20 pessoas. A igreja de Brotas era uma igreja de 2 famílias. Mas essas igrejas vão se constituindo e principalmente na zona rural. Aqui vai o sul de Minas, a região de Caldas, a região de Machado, a região que faz divisa ali com São Paulo. Essa região também é uma região irradiadora do protestantismo, do desenvolvimento protestante no país. E muitas pessoas se convertem, não havia assistência espiritual dos pastores, e eles se convertem pela leitura da Bíblia. Um ponto importante desse período foram as controvérsias sobre as Bíblias. A Igreja Católica, e aí o clero já é um clero ultramontano, nós já estamos em 1870, um clero ultramontano, não são mais os padres jansenistas. Os ultramontanos vão acusar que os protestantes usavam Bíblias falsificadas. As Bíblias protestantes eram falsificadas. E aí nós temos várias discussões. Talvez uma das mais importantes é a do bispo de Belém do Pará. O bispo de Belém do Pará vai fazer várias acusações que as Bíblias eram falsas, eram falsificadas. E é necessário, então, que os pastores, na época, rebatam essas acusações. Nós temos 2 pastores presbiterianos que são muito importantes nesse período. Miguel Torres, o reverendo Miguel Torres, que é pastor na cidade de Caldas, ele vai escrever um livro, inclusive, para combater o bispo de Belém, sobre essa questão do evangelho. E temos um outro pastor presbiteriano também, o reverendo Antônio Pedro de Cerqueira Leite, que escreverá um pequeno livro falando sobre as Bíblias falsificadas. Os padres, nessa época, diziam que o povo não podia ler a Bíblia. A Bíblia tinha que ser lida pelos padres. Então havia muita controvérsia. Um ponto que acirrou essa controvérsia foi a imprensa evangélica no Brasil. Os presbiterianos Simonton e Blackford, logo ali no início, juntamente com Conceição, eles fundam o primeiro jornal evangélico brasileiro, a Imprensa Evangélica no Rio de Janeiro. A imprensa evangélica que vai durar até 1892. Ela vai durar até 1892. É um jornal muito importante. A maior parte ele está no Rio de Janeiro, uma parte da vida ele estará em São Paulo, até ser extinto em 1892 e substituído em 1893 pelo jornal O Estandarte, que é o jornal que existe até hoje, que pertence à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que é a nossa denominação. Os protestantes pediam nesse momento para as sociedades bíblicas, tanto a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira e a Sociedade Bíblica Americana, que fizessem algumas melhorias na tradução de Almeida. A tradução era muito confusa, tinha muitas palavras antigas, muitas palavras arcaicas, e havia sempre um pedido dos missionários para que a Bíblia de Almeida fosse melhorada. E aí, então, iniciam-se as revisões da Bíblia, que são também importantes. Eu não terei espaço aqui para falar de todas as revisões, mas algumas são importantes. Em 1879, a Sociedade Bíblica Americana e a Sociedade de Literatura Religiosa e Moral do Brasil, que eram uma junção de algumas igrejas, a presbiteriana, a metodista, alguns missionários batistas, eles se juntam e formam essa Sociedade de Literatura Religiosa e Moral, e junto com a Sociedade Bíblica Americana, eles iniciam uma revisão do Novo Testamento de Almeida, adaptando para o português que era falado aqui no Brasil. Em 1886 também foi iniciado um projeto de revisão do Novo Testamento de Figueiredo, 2 comissões trabalhando, uma no Brasil, outra em Portugal, mas o projeto dessa revisão de Figueiredo foi abandonado em 1901.
Temos um trabalho também muito importante, que inclusive é o que está na foto aqui que vocês acompanham, que é a versão da Harpa de Israel. A Harpa de Israel foi uma nova tradução dos Salmos, feita diretamente do texto hebraico pelo erudito Francisco Rodrigues dos Santos Saraiva. Santos Saraiva, uma personalidade muito conhecida no Brasil, ele era padre e abandonou a batina e tornou-se um frequentador da Igreja Presbiteriana de São Paulo, mas nunca se tornou membro da Igreja Presbiteriana. Ele era um frequentador da igreja, muito amigo dos pastores e dos missionários protestantes em São Paulo. Ele vai traduzir os Salmos e esse salmo, o livro de Salmos se chamará Harpa de Israel, que inclusive é vendido até hoje, né? A Harpa de Israel. Santos Saraiva é um grande latinista, o dicionário de latim-português, português-latim, é vendido até hoje no Brasil e é o dicionário de Santos Saraiva. Essas pequenas revisões, essas pequenas mudanças são uma demonstração da necessidade que o Brasil tinha no final do século XIX para ter uma versão melhorada da Bíblia. E dentro dessas discussões surge então a famosa tradução brasileira da Bíblia. O que é a tradução brasileira da Bíblia? No início do século XX, as traduções de Almeida e Figueiredo eram as que mais eram utilizadas pelos protestantes brasileiros, ali no início do século XX, finalzinho do século XIX. Por volta de 1902, começou a ser discutido no âmbito das denominações, das juntas missionárias que atuavam aqui, um projeto para traduzir a Bíblia para o português brasileiro, não utilizando o texto do Almeida, uma nova tradução da Bíblia, e utilizando os novos manuscritos antigos, mais antigos que os que haviam sido usados por Almeida, que haviam sido recentemente descobertos. Esses manuscritos foram divulgados por dois eruditos, Westcott e Hart. Esses dois divulgaram o chamado texto crítico, que foi depois aprimorado por uma personalidade, também um erudito chamado Nestlé. Nestlé vai produzir o Novo Testamento grego com base nesses manuscritos minoritários, mas são manuscritos mais antigos que os manuscritos majoritários que, por exemplo, Erasmo de Roterdã escreveu, que era o famoso Textos Receptos. Então essa comissão se reuniu para fazer uma tradução brasileira da Bíblia com base nesses manuscritos, seriam os manuscritos mais antigos. Esse projeto se inicia em 1903 e vai reunir pastores brasileiros e missionários norte-americanos que trabalhavam aqui. Em 1903 já havia a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que havia saído da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, vários pastores brasileiros da IPB e da IPIB estavam nesse projeto. Eu posso citar dois pastores da IPIB que estavam no projeto, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, que era filólogo, gramático famosíssimo, e o reverendo Alfredo Borges Teixeira, que era um excelente teólogo. Então, eles fizeram parte dessa comissão de revisão da Bíblia, junto com vários missionários metodistas e missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil e também um missionário da Igreja Episcopal. Um detalhe interessante da tradução brasileira da Bíblia é que foram contratados consultores linguísticos. Rui Barbosa, José Veríssimo, Heráclito Graça, por exemplo, foram personagens contratados para fazerem a tradução da Bíblia, a chamada tradução brasileira. A Bíblia completa, ela só foi terminada e publicada em 1917 pela Sociedade Bíblica Americana. Atrasou o projeto por conta da Primeira Guerra Mundial. E aí precisou ser publicada logo após o final da guerra, em 1917, pela Sociedade Bíblica Americana. Portanto, a partir de 1917, a Igreja Evangélica no Brasil passou a ter uma Bíblia que era uma tradução de brasileiros para brasileiros. Alguns problemas da tradução brasileira. Ela era baseada no texto crítico, portanto, em algumas questões era muito diferente da tradução de Almeida e muito mais diferente ainda da tradução de Figueiredo. Eles, em prol
da defesa linguística, alguns termos não ficaram tão belos assim, tão bons assim. Eles preservaram a fidelidade da tradução linguística, mas alguns termos acabaram sendo prejudicados. Alguns nomes em hebraico, por exemplo, acabaram sendo transliterados. E aí está um grande problema da tradução brasileira na época. Por exemplo, vejam aqui, Jeosafat, olha como é que era escrito. Habacuc, Nebuchadnezzar, Zefanias. Eram termos que, na Bíblia de Almeida, era muito mais fácil. Era Josafá, Abacuque, Nabucodonosor, Sofonias. E eles quiseram transliterar os nomes do hebraico para o português e ficou essa transliteração confusa de se ler. As pessoas mais simples tinham dificuldades de falar, de pronunciar esses nomes. Mesmo assim, a tradução brasileira da Bíblia foi muito utilizada nas controvérsias religiosas, porque ela era chamada de Bíblia tirateima. Quando tinha uma controvérsia no texto bíblico entre Almeida e Figueiredo, pegava-se a tradução brasileira para, a partir da tradução brasileira, ver exatamente o que é que estava sendo colocado ali. Foi muito usada pelas igrejas evangélicas, principalmente pela igreja presbiteriana no Brasil. Eu me recordo que o meu avô tinha uma Bíblia da tradução brasileira, que eu gostava muito dessa Bíblia, uma Bíblia muito antiga, né, da década de 40 ainda, mas essa Bíblia ela sai de circulação nos anos 50. Ela deixa de ser agradável à leitura, né? E ela acaba saindo do gosto popular, né? As pessoas já não queriam mais a tradução brasileira e ela é encerrada em 1950. Curiosamente, ela só irá voltar a circular em 2010. Em 2010, essa tradução brasileira voltará a circular numa segunda edição. Depois, agora tem uma edição comentada, né, os livros comentados. Óbvio, para essa edição de 2010, foram retiradas essas expressões, né? Jeosafat, Habacuc, Nebuchadnezzar, Zefanias, tudo isso foi tirado, foram colocados os nomes como nós conhecemos, né? Temos familiaridade com eles. A tradução brasileira da Bíblia é uma tradução interessante, não tem nada a ver com Almeida, e recomendo, se você tem interesse de conhecer e de estudar, hoje a tradução brasileira pode ser comprada nas livrarias, e se você tiver interesse, pode adquirir a tradução brasileira da Bíblia. Isso ocasionou, né, ali por volta final dos anos 40, o surgimento das sociedades bíblicas no Brasil. Então nós temos duas sociedades bíblicas no Brasil. A tradução brasileira da Bíblia foi adotada pelos protestantes com mais estudo, né? A grande maioria, os mais simples, as pessoas mais sem estudo, adotaram a tradução de Almeida Revista e Corrigida, que já vinha sendo trabalhada no Brasil há um bom tempo já, essa tradução do Almeida. Vale destacar também que quando as igrejas pentecostais iniciam no Brasil, em 1910 e 1911, Congregação Cristã e Assembleias de Deus, elas vão adotar a tradução de Almeida Revista e Corrigida. E vai cair no gosto popular, porque essas denominações vão crescer muito, né, no país. Em 1940, para oferecer uma alternativa aos evangélicos aqui no Brasil, a Convenção Batista, que hoje é a Convenção Batista Brasileira, né, os batistas tradicionais, a Convenção Batista criou, em 2 de julho de 1940, a Imprensa Bíblica Brasileira, a IBB. E a IBB lançou a tradução Revista e Corrigida de Almeida em 1943. 25 de junho de 43, foi relançada a Revista Corrigida de Almeida com algumas correções. Alguns termos antigos, alguns arcaísmos foram retirados e a IBB, a Imprensa Bíblica Brasileira, entregou à nação em 1943 uma nova versão da Revista Almeida e Corrigida. Em 1948 foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil.
E aí a Sociedade Bíblica do Brasil reunia várias denominações evangélicas. Presbiterianos, metodistas, episcopais, luteranos se juntaram para criar a Sociedade Bíblica do Brasil. O primeiro trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil foi também publicar a Revista e Corrigida, o texto que já vinha sendo publicado. Mas eles iniciaram um projeto novo, e esse projeto novo foi a revisão da Bíblia de Almeida. Eles lançaram em 51 a Revista e Corrigida, que já havia sido lançada em 43 de novo, antes, quero dizer, pela imprensa bíblica brasileira. A Sociedade Bíblica do Brasil edita a Almeida e Corrigida em 51, mas o seu grande trabalho, projeto de tradução, é a Revista Almeida e Atualizada. Esse trabalho ele começa logo que a Sociedade Bíblica do Brasil é fundada em 48 e termina alguns anos depois, 13 anos depois, né, em 1959, quando surge então a Bíblia Revista e Atualizada, tendo como base o texto de Almeida, base é o texto de Almeida, mas a tradução é do texto crítico, é os mesmos manuscritos que foram usados pela tradução brasileira. Na Bíblia Revista e Corrigida, já havia uma pequena introdução em alguns lugares do chamado texto crítico, mas a maioria do texto ainda era o texto receptus, aquele texto fiel que Almeida traduziu lá no início da sua tradução, do início do seu trabalho. A Revista e Atualizada, é uma revista, obviamente, uma Bíblia muito conhecida no Brasil, baseada na tradução Almeida, Revista e Corrigida, na edição de 1898, e também na tradução brasileira de 1917, mas com muita ênfase no chamado texto crítico de Nestre, e agora já Nestre Aland. Nestre se juntou com outro estudioso, Aland, e foram editando as versões do Novo Testamento crítico, e a versão de 1952 foi a usada para esse trabalho da Bíblia, da primeira versão da Bíblia Almeida Atualizada. Apesar de ser apresentada como uma revisão da tradução de Almeida, isso aqui é importante deixar claro para os irmãos, a Revista e Atualizada, ela é uma nova e uma diferente tradução de Almeida. No fundo, ela não podia nem ser chamada de Almeida, mas a Sociedade Bíblica manteve o nome, baseado na tradução em português por João Ferreira de Almeida. Ela é uma revista e atualizada. Então o texto foi todo revisto com base nos manuscritos do texto crítico e atualizada para o português que se falava nos anos 50 aqui no Brasil. Segundo alguns estudiosos, a Almeida Revista e Atualizada, que a gente usa a sigla ARA, ela alterou em 30% o vocabulário da ARC, da Almeida Revista e Corrigida. Tentou trazer uma linguagem mais erudita, né? Mas também não muito erudita, uma mescla, um equilíbrio entre a erudição e a linguagem popular. Segundo aqueles que gostam da Revista Atualizada, ela ainda mantém o sabor clássico da Bíblia de Almeida, mas trocam aquelas expressões arcaicas e antigas que a Bíblia de Almeida, a Revista e Corrigida, ainda carrega. Então, esta é a Revista e Atualizada. Aqui está uma foto da folha de rosto da primeira versão da Revista e Atualizada lançada aqui no Brasil, certo? Então, essa é a primeira versão. E ela só vai ser, a segunda edição só vai ser lançada no final dos anos 90. Assim a gente estamos já agora no final dos anos 50, estamos chegando nos anos 60, adiantamos bastante aqui, mas já encerramos essa fase. Em 1960, nós temos no Brasil duas editoras de Bíblias, a IBB, a Imprensa Bíblica Brasileira, ligada aos batistas. Depois o nome será mudado para Junta de Publicações Religiosas, a JUERP, da Igreja Batista, e depois infelizmente, vai acabar. A imprensa bíblica brasileira não vai existir mais. Só vai ficar a Sociedade Bíblica do Brasil. A IBB, nos anos 60, publica a Revista e Corrigida. A SBB publica a Revista e Atualizada e também a Revista e Corrigida,
com uma revisão em 1951, pequenas alterações no texto receptus, substituindo pelo texto crítico em alguns lugares. Os batistas e pentecostais, Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil, vão preferir a revista E Corrigida. Até hoje, as Assembleias de Deus, por exemplo, o texto oficial das Assembleias de Deus é a revista E Corrigida. Os protestantes tradicionais e históricos, os presbiterianos, os metodistas, os anglicanos, os congregacionais, vão preferir o texto da revista E Atualizada. Portanto, este é o panorama que nós temos das Bíblias no Brasil em 1960. Finalizamos então aqui esse trabalho, nessa nossa aula de hoje, já estou estourando um pouco do nosso tempo. E no próximo encontro, que será já o penúltimo, eu quero apresentar para vocês as versões da Bíblia que estão em uso atualmente no Brasil. Vou falar um pouquinho sobre o problema da tradução, equivalência dinâmica e equivalência formal. É um grande debate que existe hoje, por conta da questão do texto crítico. E vou falar também para vocês um pouquinho sobre as Bíblias de estudo. As Bíblias de estudo tornaram-se, o grande chamariz, o grande atrativo hoje para as pessoas que gostam de estudar a Bíblia. Então vou falar um pouquinho das Bíblias de estudo, quais foram as primeiras, as melhores, e as Bíblias que nós temos por aí, que são as Bíblias de estudo. Tudo isso nós veremos no nosso próximo encontro. Amém? Espero que você tenha apreciado. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado por este momento de aula, momento de estudo. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que possamos aprender mais e mais da Tua Palavra e sermos alimentados por ela todos os dias. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Muito bom poder compartilhar com vocês esses momentos.